Vamos falar de Fernanda Torres de novo no possível Oscar? Mais uma vez falar da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro? Vamos falar sobre isso. Porque é um assunto que vocês estão sempre pedindo por aqui. Fernanda Torres vai pro Oscar ou não? Será possível que ela vai ganhar? Então, assim, eu vou trazer dessa vez, hoje, uma pessoa que é apta a falar sobre isso. O tudólogo da internet. Me perguntaram, inclusive, no chat hoje, Felipe, quem é o Regis Tadeu do cinema? E eu falei, o próprio. Porque a questão é a seguinte, quem é o Regis Tadeu do cinema? É o próprio Regis Tadeu. Quem é o Regis Tadeu do futebol? É o próprio Regis Tadeu. E o Regis Tadeu da música? O próprio Regis Tadeu. Por quê? Porque o cara sabe tudo. O cara fala de tudo com uma regularidade invejável. Sempre falando besteira. Então, hora do pesadelo chegou. Agora, Regis Tadeu comentando. Fernanda Torres, a história por trás da vitória do Globo de Ouro. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aula sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Da Fernanda Torres na premiação do Globo de Ouro no último domingo serviu muito bem, não apenas como uma homenagem merecida a uma das maiores atrizes da televisão e do cinema brasileiro da atualidade, mas também como a celebração e o reconhecimento do ecletismo da carreira dela. Neste vídeo aqui, olha só, estamos diante de uma coisa inédita aqui? Estaremos nós agora diante de uma coisa inédita? Teremos que concordar com o Regis Tadeu nesse vídeo? Será? Vejamos. Será que nesse vídeo o Regis Tadeu não vai falar que a Disney vai acabar daqui a 7 anos? E é isso, todos os vídeos que a gente viu até hoje aqui no nosso canal, o Regis Tadeu disse que a Disney ia acabar. A Disney vai acabar, está com os dias contados. Eu tô contando esses dias até hoje, nunca chegou. Mas será que hoje a gente vai mudar? Tô sentindo, hein? Tô sentindo chegar, hein? eu explico por que a Fernanda Torres merece todos os aplausos e premiações possíveis. Olha só! Tô começando a ficar preocupado. Tô começando a ficar preocupado com minhas opiniões, hein? Eu acho que eu vou ter que começar a falar que ela não merece. Que, na verdade, foi tudo comprado pela Rouanet Law. Alguma coisa assim. Não é possível. E também vou explicar por que tudo isso aconteceu depois de muito dinheiro investido. Ih, aí que tá. Chegamos. Chegamos, hein? Chegamos, hein? Presta atenção. Vamos pular isso aqui. Tal, a primeira edição do meu Não. muito mais momento fui tanto o Blue recheado, enquanto eu tô de tudo na história. Você vai falar do Fernanda Torres ou não? A história para entender música pagação ser premiada com um Globo de Ouro nos Estados Unidos como melhor atriz dramática em um filme estrangeiro e falada em português é uma façanha inimaginável para quem conhece os meandros, os bastidores da indústria fonográfica americana, que é aquela que domina o mercado mundial sem dúvida alguma. E é por isso que essa vitória dela, nessa categoria específica, tem que ser enaltecida com muita justiça, mesmo que eu e a maioria das pessoas aqui no Brasil não tenham visto as atuações das suas talentosíssimas e midiáticas concorrentes, como a Nicole Kidman, com o filme Baby Girl, Angelina Jolie com a Maria Callas, a Kate Winslet com o Lee, a Tilda Swinton com o Quarto ao Lado e até mesmo a Pamela Anderson
com The Last Showgirl. Foi uma grande surpresa. Essa vitória da Fernanda marca a primeira vez que o cinema nacional conquistou a atenção tão grande dentro de uma cerimônia importantíssima no mercado cinematográfico, que só perde em termos midiáticos para o próprio Oscar. Então assim, não foi a primeira vez, né? Diga-se de passagem. Mas assim, aquela questão que a gente sempre fala. A gente não precisa de uma premiação internacional para validar a qualidade do nosso cinema. Entretanto, como o Regis está falando aqui, eu tô concordando. Essas premiações são importantes fatores de construção de público no curto prazo. Elas são importantes nesse quesito, sobretudo. São premiações do mercado e da indústria americana de cinema, mas que ideologicamente se consolidam no mundo como premiações de âmbito global. Nós aqui precisamos o tempo inteiro ficar falando, olha, é uma premiação dos Estados Unidos, tá? Então não vamos ficar caindo também nesse discurso de que porque a Fernanda Torres está lá e cair no discurso de que, portanto, nós estamos premiando o melhor cinema produzido no mundo, na melhor premiação do mundo. Não. Nós temos que ter a noção crítica de lidar com essas premiações, Globo de Ouro, Oscar, seja ela qual for, mas entender que essas premiações podem ser fatores interessantes para a construção de público no imediato, curto prazo no Brasil. Desde que, como sempre falamos aqui também, associados à política pública que faça com que esse público que foi ao cinema para assistir esses filmes que foram premiados internacionalmente permaneçam na sala de cinema. Porque não adianta a gente ter esses filmes-evento como Ainda Estou Aqui, que são premiados internacionalmente, que já aconteceram algumas outras vezes na história do nosso cinema brasileiro. Não adianta a gente ter esses filmes-eventos se o público brasileiro vai assistir a esse filme e em seguida abandona a sala de cinema e os filmes nacionais. Então, para que as pessoas permaneçam nas salas de cinema para assistir filmes brasileiros, a gente precisa que esses filmes-eventos deem esse gatilho para que essa sala de cinema seja ocupada, para que o brasileiro assista filme brasileiro, mas para que a gente tenha a permanência desse público assistindo a filmes brasileiros. Cota de telas, regulamentação de streaming. Ah, Felipe, o que regulamentação de streaming tem a ver com isso? É mais arrecadação para o Fundo Setor Audiovisual. Mais arrecadação para o Fundo Setor Audiovisual significa mais filme brasileiro sendo produzido. Mais filme brasileiro sendo produzido, mais filme para ocupar essas salas de cinema. Como ocupar essas salas de cinema? Associar a regulamentação de streaming à cota de telas. Então, dar espaço em tempo nobre para que esses filmes possam ser exibidos. Então, tem que estar associado. Filme-evento com cota de telas e regulamentação e, portanto, mais arrecadação para a produção de filme brasileiro. E certamente E não adianta a gente falar assim, é preciso investir em cinema brasileiro. Tá bom, mas tem que tirar de algum lugar, né? Esse investimento tem que ser tirado de algum lugar. E para que haja investimento em cinema brasileiro, é preciso arrecadar para investir. E o Fundo Setor Audiovisual nada mais é do que um fundo de investimento direto para o cinema. Ele não tem caminhos. Ou seja, toda empresa que atua e produz riqueza com audiovisual no Brasil precisa pagar o que a gente chama de Condecine. E a Condecine alimenta o Fundo Setor Audiovisual. E o Fundo Setor Audiovisual nada mais é do que um fundo pelo qual produtoras brasileiras podem retirar dinheiro para produzir produto audiovisual brasileiro. Percebe? E a regulamentação do streaming faz com que essas empresas que não são regulamentadas e, portanto, não pagam a Condecine, passem a pagar. Pagando, arrecada mais. Arrecada mais, se faz mais filme. A Fernanda vai ser uma das indicadas a algum prêmio ali, melhor atriz estrangeira, não sei, depois do triunfo no domingo, ou melhor atriz mesmo. Eu tenho certeza de que foi uma absurda surpresa, tanto para Fernanda quanto para o diretor do filme, o Walter Salles, que também não acreditavam que esse bom filme deles, um bom filme, o Ainda Estou Aqui, pudesse amealhar, inclusive, o prêmio de melhor filme internacional. Não, aí também não, né? Mas, inclusive, o vencedor foi a Emília Pérez, que papou um monte de outros prêmios ali na premiação. E... isso. Mais uma vez, o Regis Tadeu tá... Regis Tadeu hoje tá com tudo, hein? Regis Tadeu hoje está com tudo. E é isso, gente. É inevitável.
A indústria americana escolheu esse ano como filme internacional o filme Outsider, o Emília Pérez. Então não sonhemos com essa possibilidade, a não ser que surja no meio do caminho algum escândalo absurdo envolvendo o filme Emília Pérez. E por escândalo, nós não estamos falando a representação dos mexicanos no filme, a representação caricatural dos mexicanos no filme, etc e tal, que é o que os mexicanos em si estão reclamando com relação a Emília Pérez, porque, mais uma vez, americano tá pouco se fudendo pra opinião de mexicano pros seus filmes. Ah, mas no filme não é americano. Eu sei que é francês representando mexicanos com atrizes hollywoodianas. A gente sabe disso. Mas você entendeu? A opinião dos americanos sobre cinema, eles estão pouco se fudendo do que os mexicanos querem dizer. Por escândalo, eu tô falando de algum escândalo absurdo de produção. Percebe? E vamos lá. Eu não vou torcer pra escândalo de produção porque eu não quero sofrimento de ninguém só pro meu filminho ganhar. Tá ligado? Não é isso que eu quero. Então é isso. O Oscar escolheu como agente outsider dessa premiação, o Oscar, eu digo, a indústria hoje, até agora, tem escolhido como o outsider da premiação o Emília Pérez. Eles não vão escolher 2. Ah, mas ano passado foram 2 filmes estrangeiros que tiveram na categoria de melhor filme. Sim, eram 2 filmes. Um deles era britânico, gente. Então, assim, o Zona de Interesse, ele era o indicado pela Grã-Bretanha pro Oscar. Então, porra, calma aí. Pro estrangeiro, não sabe? É só porque a língua falada era alemão. Mas o filme era britânico. Então, calma, também não é assim. Esse ano, o filme escolhido é Emília Pérez. Então, é improvável que a gente ganhe esse Oscar de filme estrangeiro, de filme em língua estrangeira. É mais provável que a gente consiga abocanhar esse Oscar de atriz, que é difícil, muito difícil. Existe até dificuldade dela ser indicada agora, porque o SEG trouxe algumas outras atrizes para serem com possibilidades de chegar lá. Essa é uma parada que até que me perguntaram. A não indicação da Fernanda Torres ao SEG dificulta a campanha? Sim e não. Sim e não por quê? Porque já era sabido que era improvável que a Fernanda Torres fosse indicada ao SEG. Porque, mais uma vez, o SEG, a indústria, escolheu Emília Pérez como esse filme outsider. E como o SEG é uma premiação do Sindicato de Atores e Atrizes de Hollywood e uma premiação exclusivamente sobre atuação, seria estranho 2 filmes outsider concorrendo só sobre atuação. Seria um desfavorecimento aos atores e atrizes americanos do sindicato. Percebe? Então, Emília Pérez foi esse escolhido. Colocar mais uma para concorrer na categoria principal como a melhor atriz seria complicado. Então era já sabido que era pouco provável para Fernanda Torres estar lá. Entretanto, apesar disso não ser um fator tão relevante, há um outro fator que prejudica a Fernanda Torres, que foi o surgimento de algumas surpresas. Algumas surpresas que não estavam nas campanhas até então. E que agora passam a se configurar como algumas candidatas a roubar essa vaga que poderia ser da Fernanda Torres entre as indicadas. E que o papo deles, que olha, ter sido indicado já é para ser celebrado, é um papo sincero. Eu não tenho dúvida disso. E tomara que esse prêmio da Fernanda ajude a produção audiovisual brasileira a ter algumas importantes portas abertas, né? E melhor ainda, né? A ter alguns investimentos para o mercado mundial. Porque isso é importantíssimo, não apenas comercialmente, mas também na tarefa de internacionalizar histórias e roteiros genuinamente brasileiros e com conteúdos que fujam dessas horripilantes pseudocomédias que infestam o cinema e principalmente... Gente, vamos lá. Aqui o hashtag começou, né? Mas vamos lá. Assim como qualquer outro lugar do mundo, nós temos uma divisão de produção. O cinema brasileiro não vai ser feito somente de Ainda Estou Aqui, sabe? Não vai ser feito somente de Motéis Destinos. Não vai ser feito somente de Cidades Campos, de Juliana Rojas, Walter Salles e Karim Ainus. Não vai ser feito só disso. Assim como qualquer indústria no mundo,
é necessário que haja os blockbusters dessas localidades. E os blockbusters nacionais são de influência direta nas nossas chanchadas históricas. Então, sim, as nossas comédias têm público e têm muito público. E por isso são necessárias. Necessárias, inclusive, para que haja uma alimentação constante ao nosso fundo setorial audiovisual para que possa existir filmes como Ainda Estou Aqui. E eu não tô falando aqui que o Ainda Estou Aqui foi financiado pelo fundo setorial audiovisual, porque não foi, tá? Eu só tô querendo dar esse exemplo. Para que haja filmes como esses, é preciso que haja os blockbusters. Entende? Para que haja filmes da Juliana Rojas, para que haja filmes do Karim Ainu, para que haja filmes do Rodrigo Aragão e companhia, do Júlio Bressani, Rui Guerra, é preciso que haja filmes como as comédias brasileiras e os nossos blockbusters. E não é uma exclusividade nacional. Os Estados Unidos está lá produzindo os Marvels deles, os filmes de dinossauro. E é isso, eles entendem que são necessários para que haja outros filmes também, que esses filmes existam. Assim como também no Japão, assim como também na França, assim como também na Itália. A Itália é conhecidíssima pelas comédias também. A gente vai falar? Claro que não, porque é italiano, né? É italiano, aí, pô, beleza, maravilhoso, pá. Entende? Então, é necessário que as nossas comédias continuem existindo, inclusive para financiar a existência dos outros filmes. Principalmente a TV nacional. Um horror. E quando eu digo investimento, eu digo com todas as letras e para todas as áreas. Vou te dar um exemplo. Não pense que a vitória da Fernanda e a indicação do filme O Ainda Estou Aqui vieram de graça e sem esforços financeiros. Muito pelo contrário. Tudo foi resultado de uma estratégia corporativa que definiu um investimento forte para uma outra estratégia que permitisse que figuras importantes e decisivas dentro do mercado cinematográfico hollywoodiano assistissem ao filme. Lógico. É, exatamente, foi feito. Mas é claro, né, gente? Qualquer filme é assim, né? A própria Demi Moore ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia e tudo mais. Aquele negócio, né? O Globo de Ouro divide entre melhor atriz em drama e não drama. Foda-se. E em drama e foda-se. Sabe? É assim que eles fazem. Porque o drama é o verdadeiro e o resto é o resto. Mas vamos premiar. Mas por acaso, esse ano, as principais candidatas estavam na outra categoria. Na categoria foda-se. E a Demi Moore ganhou. E ela subiu no palco falando o quê? Gente, o discurso da Demi Moore é perfeito. É límpido. É maravilhoso. É justo. É necessário. Vamos partir desse lugar da necessidade? É necessário. Ela estava discursando justamente sobre o como ela não se via naquele lugar, justamente por como a indústria a enxerga. E como o filme foi importante para ela nesse sentido. Só que vamos lá. Esse é um discurso muito pensado. É um discurso estratégico. É um discurso que a indústria adora. Um discurso que o filme, que a distribuição do filme, a campanha do filme deve se utilizar daqui por diante. Porque é um discurso, mais uma vez, que essa indústria vai capturar. E que vai fortalecer a Demi Moore na sua candidatura. Assim como a Fernanda Torres, ao subir no palco, sendo isso autêntico ou não, acredito que foi autêntico, muito autêntico, esse discurso da filha que retorna 25 anos depois da mãe é muito legal. A indústria gosta também de como a indústria reconheceu uma atriz há 25 anos atrás e agora tá reconhecendo a filha. A indústria gosta dessas histórias. Sendo elas artificialmente construídas pela estratégia ou não. E eu acredito que não seja nesse caso, porque Fernanda Torres é uma atriz que o tempo inteiro fala de sua mãe nas entrevistas, etc e tal. Mas percebe como todos esses discursos são discursos que, sendo genuínos ou não, eles são estratégicos. Uma campanha muito bem arquitetada e bem colocada em prática para que isso acontecesse. Então, não existe almoço grátis nessa indústria cinematográfica. A substância é comédia? Claro que não. É claro que existem elementos de comédia dentro de a substância, mas evidentemente que não é comédia. Só que o Globo de Ouro, ele separa na categoria melhor drama e melhor comédia.
Só que como não existe só filme de comédia e de drama, eles botam melhor drama e na categoria de comédia eles botam tudo. Tudo que não é drama. Percebe? Então, musical, fica lá na comédia. Terror, bota lá na comédia. Sabe? Então é drama e filme de gênero. É basicamente isso. Não pode estar tudo na categoria do principal, do melhor, sabe? Da arte verdadeira. Bilionária, na qual um filme é apenas um produto. E acima de tudo, cara, a Fernanda Torres, ela esfregou na cara da maioria dos brasileiros que só se importam com números de likes, com números de visualizações, que ainda é fundamental na vida de um verdadeiro artista. Algo que essa maioria de pseudos-artistas desconhece, que é talento. Verdade. Verdade em partes. Porque eu vou dizer pra vocês, com todas as palavras, o que eu já disse anteriormente. O número de likes na foto da Fernanda Torres, o número de visualizações no vídeo de vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro, faz a indústria abrir os olhos. Desculpa, mas a gente tá vivendo num momento onde esse extra premiação, esse extra filme é muito importante. Vencer um Oscar não se faz somente com talento e, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a Fernanda Torres não tem. É uma das mais talentosas atrizes da história do nosso cinema. Isso é um fato. Nosso cinema, nossa produção audiovisual. Mas eu não tô falando da Fernanda Torres aqui, eu tô falando da premiação como um todo. De outras atrizes e atores também. A vitória no Oscar e no Globo de Ouro não se faz somente pelo talento, mas sobre como essa atriz, esse ator, está presente nessa indústria. De como essa campanha faz com que ela esteja constantemente aparente. No The New York Times, no Variety, no Jimmy Fallon, em todas as etapas de aparição dessa atriz, nessa candidatura, nessa possível candidatura. E o número de likes, hoje, sobretudo, numa foto no Instagram do Oscar, é fundamental. Fundamental não no sentido de que isso vai definir, mas que isso vai abrir os olhos. Olha só, tem muito engajamento nisso aqui. Eu acho que é interessante a gente botar ela lá. Isso vai dar visibilidade para a premiação. Isso vai dar espectador para a premiação. Olha só, o tanto de gente que viu o Reels sobre a vitória da Fernanda Torres. Isso vai dar visibilidade, isso vai dar espectador. Ou seja, você aí, se quer a Fernanda Torres lá, você pode fazer seu papel. Infelizmente ou felizmente, assim funciona a indústria. Ainda mais nos dias atuais. Uma época repleta de mentiras em que qualquer uma compra audições no Spotify, visualizações no YouTube, curtidas no Instagram e mais um monte de outras desonestidades algorítmicas, né? Feitas por gente que só liga para números comprados e manipulados, gente que não consegue comprar talento. Porque talento é matéria-prima que não dá para adquirir aí mandando um pix. Sacou? A Fernanda é dona de uma profundidade infinita nas interpretações dela e ela tem a coragem em abraçar papéis que exigem não apenas técnica, mas também uma habilidade, que é muito rara, de se reinventar e de se posicionar de uma forma contundente. Em toda a trajetória dela, a Fernanda, ela não se contentou jamais em ser apenas uma atriz talentosa. Ela, na verdade, se consolidou atualmente. Olha só, eu estou, assim, abismado, apesar de algumas correçõezinhas que a gente tá fazendo aqui no percurso do vídeo, estou abismado com o Regis Tadeu. Eu estou até, né? Isso aqui não é uma hora do pesadelo. Como um dos pilares da arte dramática aqui no Brasil, né? Inclusive em Os Normais. Mas aí é comédia brasileira, né, Regis Tadeu? Aí que você me pega, tá vendo? Que Os Normais é essa comédia brasileira. Comédia brasileira de qualidade. Assim como fez a mãe dela, Fernanda Montenegro. Não, só fez e ainda faz. E fez isso não só pela qualidade das suas atuações, mas também pela forma como ela se compromete com a construção de personagens que realmente impactam. Os Normais é melhor que Friends. Eu já disse isso aqui e continuarei dizendo.
o público e muitas vezes acabam gerando reflexos sobre a sociedade, como aconteceu nesse papel dela ao encarnar a Eunice Paiva no filme. Aconteceu exatamente isso. E o talento dramático dela está espelhado, aliás, para quem quer saber, em inúmeros filmes, peças, novelas, e o trabalho dela ao lado. Mas eu tenho que destacar o trabalho dela ao lado da mãe no filme Casa de Areia, de 2005, é simplesmente espetacular. As duas juntas nesse filme é um negócio incrível. Inclusive, esse filme foi dirigido pelo marido da Fernanda Torres, né, que é o cineasta o Andrusha Waddington. Agora, por um outro lado, na área do humor, cara, ela foi imbatível Vai falar do humor! enquanto ela encarnou a Vani nas séries normais. Isso, Pica. só para citar Pica. dois exemplos de interpretações espetaculares e diametralmente opostas em intensidade, em abordagem e em estilo. Ou seja, a Fernanda Torres ela tem uma versatilidade máxima. Então, a Fernanda, o pai dela, que foi extraordinário, ator e diretor Fernando Torres, saudoso, e claro, a mãe dela, Fernanda Montenegro, essa família mostra que é possível transmitir talento não apenas pelo DNA, mas também por uma educação sólida, intensa e intelectualmente elevada, tá? Pensa Esse papinho de intelectualmente elevado me pega muito. Aí é foda. nisso quando você olhar para os seus filhos. Pensa nisso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa vitória incrível da Fernanda Torres, muito merecida. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você achou que essa vitória foi realmente merecida? Você chegou a ver os outros filmes? Eu não vi os filmes dos concorrentes, mas você chegou a ver? Então coloca aqui, me diz se essa vitória dela foi justa ou foi Felipe Leão é flagrado concordando com Regis Tadeu. É isso mesmo, gente? Alguns percursos aqui no caminho corrigidos, mas Felipe Leão é flagrado concordando com Regis Tadeu. O que eu faço na minha vida agora? O que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Estou em crise de identidade, gente. Me ajudem a corrigir isso. Seja membro aqui do canal. Patrocine esse vídeo. Você ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdo. Tira um vídeo.